Olá, gente! Boa noite, boa noite. A gente tá aqui hoje um pouco tarde, mas é a hora que dá pra gente falar e é importante você estar aqui presente para ouvir o que eu tenho para falar hoje. Hoje eu vou falar com você que você não precisa morar na academia para emagrecer. É sim. Meu nome é Tânia Kligerman, sou especialista em emagrecimento definitivo. Você está aqui no Bate-Papo Emagreça com a Tânia. Aqui você vai sempre ouvir boas dicas sobre como emagrecer, mantendo o seu corpo ideal e sem sofrimento, que é o mais importante, porque ninguém gosta de sofrer, né? Então a gente vai aqui sempre conversar sobre muitas dicas para que você possa saber como você pode emagrecer sem sofrer. E hoje esse é o nosso tema. Eu vou falar com você sobre por que você não precisa morar numa academia para você poder emagrecer, tá? O que quer dizer morar numa academia? Morar numa academia é você ficar horas lá fazendo esteira, musculação, aeróbica, spinning e etc. A academia é uma coisa divertida. Eu adoro academia, mas a gente não tem só isso para fazer na vida, né? Então não dá pra gente ficar ocupando o nosso tempo com uma coisa desnecessária. Não quer dizer que a gente não precisa de atividade física, tá? Peraí, a gente vai falar sobre isso. O que eu quero dizer é que não é para morar dentro da academia, fazendo todas as aulas que precisa, porque você precisa perder calorias e vai lá e conta quantas calorias você perdeu. Você já parou para pensar? Quantas calorias você perde numa esteira depois de meia hora correndo em cima da esteira? E aí você já comparou aquilo com a comida que você come? De repente você eliminou, sei lá, 3 colheres de arroz. Ai, é tão desanimador, não? Mas não é isso que a gente tem que falar, não. Não é por aí. Não é matemática aritmética, sabe? É uma coisa assim que expande. Então, a conta não é essa. Se é isso que você tem feito, esquece, tá? A conta é bem mais complexa e é isso que eu vou falar para você agora. Sejam bem-vindas. A gente está aqui falando que você não precisa emagrecer para poder ficar numa academia. Aliás, eu vou botar aqui o tema do dia de hoje aqui no comentário para a gente poder fixar, tá? Você não precisa morar numa academia para emagrecer. Publicar. E agora eu vou fixar. Como é que faz para fixar? Vamos ver aqui. Não sei ainda direito, mas eu vou descobrir. Aqui, achei. Parará, fixar. Pronto, fixei. É isso, gente. A gente não precisa morar na academia para emagrecer. Por que esses comentários aqui não estão sumindo? Então tá bom. Então eu tava falando, morar na academia é fazer aquelas atividades todas desnecessariamente, tá? A gente precisa fazer atividade física otimizada. O que é a atividade física otimizada? É aquela que você faz no mínimo espaço de tempo com o maior resultado possível. Então, é isso que eu vou explicar para você aqui hoje, tá bom? Então, quando a gente pensa assim em atividade física, algumas pessoas pensam em correr na praia ou num parque, outras pessoas pensam em andar fazer musculação, outras pessoas podem pensar em fazer uma aula de localizada. Então, tem várias possibilidades de atividade física, né? Mas a atividade física otimizada
que é o que eu vou explicar para você hoje, ela é um quebra-cabeça, é uma composição de coisas, tá? Porque nosso corpo, ele não precisa de uma coisa só, ele precisa de uma composição de atividades. E é essa composição de atividades feita de forma otimizada que vai fazer com que você emagreça sem morar na academia, tá? Então, por que é importante você entender o que é uma atividade física otimizada? Porque senão você vai perder muito tempo da sua vida ou o que é pior, você vai pagar a academia e nem vai frequentar ela. Levanta a mão quem não já pagou a academia e não frequentou depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Não, eu já fiz isso também, confesso. Então, eu sei que várias pessoas fazem isso. Por quê? Porque às vezes ela se torna um pouco maçante, cansativa, repetitiva. A gente coloca outras coisas como prioridade, como por exemplo cuidar dos filhos, ou então cuidar do seu trabalho, ou então fazer atividades necessárias para a nossa vida, né? E aí acaba que o tempo vai passando, hoje eu tenho um médico, hoje eu tenho uma visita, hoje eu tenho que levar meu filho na escola, e aí, não fui na academia, passou 1 dia, 2 dias, 1 mês, aí você jogou até dinheiro fora se você pagou antecipado, né? Pois é. Então, a academia, a atividade física otimizada é outra coisa. É quando a gente faz um mínimo necessário e que dá resultado, tá? Dá resultado. Quer dizer, é aquela atividade física que acelera o seu metabolismo e ela também trabalha todo o seu corpo. Porque, veja bem, a atividade física, ela não é importante só para você emagrecer, né? A gente aqui está falando sobre emagrecimento saudável. Então, a gente tem que entender que para fazer atividade física de forma saudável, você tem um componente, um conjunto de atividades. Porque o nosso corpo, ele não precisa de uma coisa só. Não adianta você fazer só aeróbica. Não adianta, porque você vai perder músculo com o tempo. Então, não adianta você fazer só musculação, porque você precisa de resistência, tá? E não adianta você fazer só musculação sem alongamento, porque você precisa expandir o corpo, ter flexibilidade, porque você não quer chegar lá na frente e não conseguir subir uma escada, e não conseguir sentar no chão com seus netos, não conseguir se vestir sozinha, coçar as costas, né? Então, isso tudo precisa de alongamento. E também você precisa de tranquilidade, de relaxar a musculatura, né? Porque depois que a gente faz atividade física de alto impacto, né? Como por exemplo uma musculação, uma corrida muito acelerada, você exige demais da sua musculatura e ela precisa depois relaxar. Então você precisa fazer uma massagem, precisa passar aquele rolo para relaxar a musculatura, para soltar as fibras. Então é isso que eu vou explicar para você, tá? Vou só dar boas-vindas aqui para todo mundo. Vi que tem muita gente. Seja bem-vinda, Rosa. Seja bem-vinda a Celi, Liel, não sei se falei seu nome certo, Sidneia, Justine. Então sejam bem-vindas. A gente está aqui falando sobre atividade física, que você não precisa morar na academia para conseguir emagrecer. Tá bom? Então, continuando aqui, a gente falou um pouco sobre por que é importante a gente se dedicar a entender um pouco sobre atividade física otimizada, para não perder tempo, tá? Não perder tempo, nosso tempo é muito precioso, a não ser que você trabalhe com isso, que você seja uma profissional da área de atividade física, aí tudo bem, você tem que fazer mesmo, esse é o seu métier, é o seu trabalho.
Agora, se você tem filhos, tem trabalho, tem marido, tem família, tem pais, tem coisas para fazer, tem que se cuidar de outras maneiras, você não vai querer ficar usando a academia mais tempo do que o necessário para você poder ficar saudável e fit, né? Então, por isso que eu acho importante você estar aqui comigo agora, investindo seu tempo para entender como que você pode aproveitar melhor o seu tempo para que você, a partir de amanhã, já saiba o que você tem que fazer para não ficar horas e horas perdendo tempo na academia, tá? E qual é o maior benefício da atividade física otimizada? É não só o tempo, que é o que eu já falei, mas principalmente você realmente aumentar o seu metabolismo, melhorar o seu metabolismo, tá? Porque se você faz uma atividade física sem ser otimizada, às vezes você fica horas na academia e o resultado não aparece. Ou porque você está fazendo mal feito, ou porque você está fazendo no tempo errado, ou porque você está fazendo no estilo errado, tá? Não é qualquer estilo, não é qualquer tempo que funciona da mesma maneira. Não é só chegar na academia e fazer qualquer coisa que eles mandarem. É isso que eu quero te explicar, entendeu? Tem coisas que vão te dar um resultado rápido e eficiente. E tem outras coisas que você vai ficar anos fazendo uma esteira, por exemplo, meia hora de esteira, que, tudo bem, é melhor do que o sedentário, tá? Vamos combinar. Eu não tô querendo aqui dizer que então não vá para academia. Não. Qualquer atividade é melhor do que não fazer atividade, tá? Então, primeira coisa, faça. Melhor fazer pouco ou errado do que não é errado, tá? Desculpa. Não é errado, é fazer não otimizado, tá? A palavra otimizado é perfeita, porque ela quer explicar para você o que é uma coisa que você fazendo em menos tempo te dá mais resultado, tá? Isso que é o otimizado. Então, a outra atividade ela não é errada, ela simplesmente não é a mais eficiente, a que te tome menos tempo, tá? Mas ela ajuda, tá? Qualquer pessoa que faça atividade física está muito melhor do que uma pessoa que não faz atividade física. Nosso corpo foi feito para se mexer, a gente é um animal, né? Nós nascemos para caçar, para procriar, para cuidar das coisas, né? Nós não somos uma planta que fica parada, esperando o sol chegar, esperando a abelhinha lamber. Não, nós somos animais, nós temos pernas, braços. Então, a gente tem que usar as articulações, os músculos, para que a gente possa manter a nossa saúde física, para não criar artrose, não criar artrite, não criar dores na coluna, dores nos membros, no joelho, tá? Então, utilizar. Agora, utilizar otimizadamente também significa não exagerar. Por quê? Porque nós temos um peso que é proporcional à nossa altura e, portanto, a gente não pode extrapolar sobrecarregando as articulações, tá? Porque as nossas articulações, elas não foram feitas para um impacto muito grande, elas foram feitas para um impacto proporcional ao nosso tamanho e ao nosso peso normal. Então, se a gente está obeso, aquele peso vai sobrecarregar as articulações. Então, quem está obeso tem que tomar cuidado com o tipo de atividade física que você vai fazer para não sobrecarregar as suas articulações, tá? Então, por exemplo, uma corrida, uma corrida por muito tempo, tá? Uma corrida de meia hora, uma pessoa obesa, pode ser demais. Já uma pessoa mais magra, uma corrida de 2 horas ou de 4 horas também pode ser demais, tá? Ainda mais se você faz isso com regularidade.
com frequência, porque aí você vai estar todo dia batendo nas articulações. Pensa bem, nós somos bípedes, a gente vive em pé. Então, quando a gente faz muito impacto, o peso está sobre a nossa coluna, tá? E a coluna de todos os outros animais, quase todos, né? Alguns são bípedes também, fica na horizontal. Então, não existe essa sobrecarga de ficar batendo uma vértebra na outra. A gente faz isso só de andar. Quando a gente está andando, a gente bate uma vértebra em cima da outra. Então, imagina uma pessoa que tenha 80 anos. Quantos anos ela ficou batendo as vértebras? Por isso que os idosos têm a tendência de ficar corcunda, de ficarem mais baixos, né? Por quê? Porque o peso do próprio corpo já é o suficiente. Se você, além disso, faz uma atividade física de alto impacto que fica martelando as suas vértebras, você vai achatando o disco intravertebral e vai ficar mais baixo. Aí é que entra o alongamento. O alongamento. Fazer alongamento da coluna com frequência, com regularidade, vai fazer com que você tenha uma estrutura mais alta quando você envelhecer, tá? Então, vamos voltar lá. A atividade física otimizada inclui várias atividades, sendo que cada uma delas é feita de uma maneira específica para beneficiar o seu tempo e o seu resultado, tá? Para que você possa ter um bom resultado em menos tempo. Isso é que é uma atividade física otimizada, um bom resultado em menos tempo, tá? E qual é o melhor momento de se fazer atividade física otimizada? Isso é uma questão delicada, porque existe o ideal, mas nem sempre a pessoa consegue encaixar na própria vida o ideal. O ideal seria pela manhã. Por quê? Porque a gente está com mais energia, a gente não vai dormir depois. Quando a gente faz atividade física, a gente acelera o nosso metabolismo e perde o sono. Então, pessoas que fazem atividade física muito tarde da noite tendem a dormir mais tarde ainda. Por quê? Porque quando voltam para casa, ou mesmo se estiverem feito dentro de casa, a própria atividade física em si, ela acelera o teu metabolismo a ponto de você perder um pouco do sono. Então, o ideal é de manhã. Se não dá de manhã, no meio da tarde é ainda melhor. E à noite é o pior horário. Mas é melhor fazer à noite do que não fazer, tá? Muitas vezes eu fiz academia e eu fechava as portas junto com os funcionários da academia, porque eu saía da empresa e ia para lá porque era o horário que eu tinha, né? Então, faça do jeito que você conseguir. Mas o melhor, se você puder escolher, é de manhã cedo, tá? Acorda, faz a sua rotina, seja ela qual for, e depois vai para academia. Esse é o ideal. Se você não puder, dá um jeitinho de fazer na sua hora do almoço, no meio da tarde. Se você for profissional liberal, você consegue fazer num horário que é mais conveniente. Se não conseguir, manda brasa, faz de noite. É melhor do que não fazer. Sempre é melhor do que não fazer, tá? Então, a atividade física na esteira. Por que eu pego esse exemplo da esteira? Porque é o mais comum, sabe? Quando eu entro na minha academia e vejo aquelas pessoas correndo na esteira, correndo por meia hora, me dá uma peninha. Porque não é otimizada essa atividade. Não é otimizada. Você não perde a quantidade de calorias necessária para justificar ficar meia hora numa esteira. Não vale a pena. Tá bom. Eu vou explicar para você o que eu considero uma atividade física otimizada na corrida, né?
Mas primeiro eu vou falar para você como que eu cheguei nessa conclusão, um pouco sobre a minha história, sobre essa parte de atividade física. Eu sou bailarina, eu tinha minha academia, meu grupo de dança moderna, a gente se apresentava no palco, com o público e tudo, e é uma das minhas maiores paixões, eu danço até hoje porque esse hoje é o meu hobby, né? E o mais importante é você descobrir uma atividade física que seja para você um hobby, porque aí você não vai faltar, tá? Então, com essa minha atividade física que eu amava, eu acabei querendo me aprofundar no assunto e entrei para a faculdade de fisioterapia, fiz RPG, eu sou RPGista, fiz o trabalho de trabalho manual, osteopatia, mas eu não tenho título de osteopata. Eu acho que não, eu não sei, porque meu professor ele era francês e o título está em francês. Mas a gente aprendeu a trabalhar as articulações detalhadamente. Então, eu sou sempre uma apaixonada por atividade física, por corpo, por modelar o corpo, por tudo que envolve isso. E fui me especializando cada vez mais, conhecendo novos métodos, fiz alta performance com Ben Greenfield, estudei a parte de musculação com Doug McGuff e vários outros mestres mundiais que nos dão uma informação mais profunda sobre o que é uma atividade física otimizada, tá? Esse termo otimizado fui eu que desenvolvi. Ele foi criado exatamente para diferenciar o que é uma atividade física normal, de ir para academia e ficar lá fazendo esteira, ou uma musculação comum, de uma atividade física que vai te levar a um resultado melhor, tá? Então, essa é a minha história e agora eu vou te explicar o que eu acho que é uma atividade física otimizada. Primeiro eu vou falar a resposta que eu falei sobre a esteira. A esteira, ela gasta uma caloria básica. Quando você sai da esteira, pouca coisa vai ficar para depois. Então, hoje em dia, a gente já entende um pouco, talvez algumas de vocês já ouviram falar da High Intensity Interval Training, que é atividade de alta intensidade, tá? Então, ela faz de um jeito a atividade, né? Ela que eu digo a atividade, ela faz você trabalhar de um jeito que você continua queimando calorias depois de acabar a sua atividade, tá? Então, como que eu recomendaria você fazer uma corrida aeróbica? Você corre por 100 metros no máximo de velocidade que você aguenta. E aí você volta andando. E aí de novo você corre, você marca um lugar na rua. Então eu vou correr 100 metros, aí marca onde ficou 100 metros. Ah, ficou nesse portão aqui. Então eu vou correr da minha casa até esse portão. Ou do parque, onde você quiser, tá? E aí você corre. E aí chegou naquele ponto, você volta andando. Então você vai correndo no máximo e volta andando. Aí você pode começar, se você é uma pessoa sedentária, 4 vezes isso já vai te matar. Agora, se você já faz atividade, já está acostumado em academia, você pode conseguir chegar a 8 vezes. Então, de 4 a 8, você vai aumentando aos poucos, tá? 8 é o suficiente. Não precisa mais do que isso. Não precisa mais do que isso. Isso vai te tomar uns 15 a 20 minutos. Pronto. Por hoje, tá bom. Só isso. Não precisa mais do que isso hoje, tá? Agora, amanhã, você já vai fazer um outro tipo de atividade, porque essa foi uma atividade aeróbica para trabalhar a resistência, tá? O fôlego, né? Para aumentar o seu fôlego, para você conseguir aguentar o pique, né? Das coisas do seu dia a dia, não ficar com pouca energia, tá? Então, você faz isso
umas 2 vezes por semana já tá legal, tá? Ah, tá bom. Então nos outros dias. Nos outros dias você vai fazer outro tipo de atividade. Vamos trabalhar, vamos dizer, a parte da musculação. Por quê? Porque a gente tem que criar músculos. Então, se você já tem mais de 45 anos, você já começou devagarzinho a perder massa muscular. Aos pouquinhos. Mas quando você chegar lá na frente, quando tiver 70, 80 anos, você já vai ter perdido músculo, muito músculo. Agora, se você fizer atividade muscular agora, constante, você vai manter a sua força. Talvez você perca um pouco da aparência da musculatura, mas você não vai perder a sua força, você não vai perder a sua capacidade de fazer as suas atividades domésticas, sair para uma caminhada longa, um acampamento, uma trilha, né? Então, a gente tem que continuar mantendo a nossa musculatura. E falando em emagrecimento, o músculo, ele queima energia. Então, quanto mais músculo você tem, mais você emagrece. Porque o teu músculo vai comer a energia que você tem sobrando. Por isso, é muito importante você manter a sua massa magra, que é a musculatura, o melhor possível. Não tô aqui falando que você tem que ser musculosa, nada disso. Eu tô falando para manter aquele músculo que você tinha quando você era jovem, tenta manter ele até hoje, tá? Então, como que você vai manter? Musculação. Mas não é essa musculação que você vai na academia, faz correndo um monte de vezes, é 10, ah tá, acabei, aí vai pro outro, é 5, ah, já fiz 5, ai, e aí louca pra ir embora da academia. Esquece que isso aí não adianta nada. Você já olhou as pessoas dentro da academia e já percebeu que tem algumas pessoas que ficam indo anos e estão com o mesmo corpo? Como é que pode? Tem outras não, outras estão saradinhas, musculosas e tal. Mas tem umas que não mudam. Não mudam porque não estão fazendo bem feito. Não estão fazendo bem feito. Como que é o bem feito da musculação? Presta atenção. Você tem que fazer devagar. Por que você tem que fazer devagar? Porque você tem que usar a força do músculo e não a inércia, né? A força da inércia. Então, por exemplo, se você levanta rápido, você vai no embalo. E esse embalo não trabalha a sua musculatura. E quando você vai devagar, você é obrigada a usar a sua musculatura, tá? Então, você tem que fazer devagar vai, e devagar vem, e devagar vai, e devagar vem, sem pegar impulso, nunca, em momento algum, nem no começo, nem no meio e nem no final, sempre com a força do músculo, prestando atenção se você está usando o músculo, você tem que sentir isso. Quando você está fazendo um exercício de coxa, você tem que sentir a contração na coxa. Se você está fazendo rápido, você talvez esteja utilizando o tronco, outras partes do corpo, e você pode até estar se prejudicando, porque aí você vai estar usando uma articulação que não foi feita para fazer aquilo, tá? Então, primeiro ponto da musculação, fazer devagar. Segundo ponto da musculação, respirar. Então, tem gente que prende a respiração. Não. Você tem que, quando fizer força, solta o ar. Quando relaxar, inspira. Quando fizer força, solta o ar. Quando relaxar, inspira. Pode ser que para você pareça que é o contrário, tá?
mas não é o contrário. Você tem que soltar o ar quando fizer força, tá? Porque você vai relaxar o peito e vai jogar a força no membro que você tá usando naquele exercício, seja braço, perna, cintura, não importa, tá? Mas você solta o ar quando você estiver fazendo força, tá? E aí você sempre respira, porque você precisa de oxigênio. Você precisa de oxigênio para você poder continuar fazendo o exercício. O seu músculo, ele vai comer esse oxigênio que você está inspirando, tá? Então, se você parar de dar oxigênio, ele vai trabalhar anaerobicamente. Aí já é uma outra história, uma outra história, tá? Então, você não pode parar de respirar, tá bom? Da musculação, a gente falou... o terceiro ponto. Peso. Você tem que usar um peso que seja o limite máximo que você consiga, onde se você fizer 8 vezes, você não aguenta a 8ª. Ou não aguenta a 9ª. Não tem problema, não aguenta a 9ª. Você vai fazer 8 vezes. Se você aguenta 9, 10, 11, 12, 15, 20, tá fraco, tá baixo. Porque você está querendo fazer musculação para aumentar a sua fibra muscular. Então você tem que botar um peso que seja difícil para você, tá? Agora, se você botar um peso alto demais também não é bom, porque aí você vai estar sobrecarregando a sua articulação. Então você não vai botar um peso que você não aguenta nem 3 vezes, tá? Ou que não aguenta nem 2. Então 8 é uma medida boa, é o recomendado, tá? Se você é uma pessoa de mais idade, eu diria 12, que aí você vai botar um peso um pouco mais baixo, mas também vai sobrecarregar. Então, vamos dizer de 8 a 12. Você escolhe um número e você vai trabalhar nesse número de vezes, tá? Então, você fez com 2 quilos. Podia ir 20 vezes, bota 3 quilos, bota 4 quilos, vai aumentando. Até você chegar num peso em que você consiga fazer, vamos dizer, 8, e no 9º você já está exausta, já está fraca. Aí você para, tá? Então, a primeira coisa que a gente falou, fazer devagar. A segunda, inspira quando você está soltando peso e expira quando você está fazendo força. E a terceira coisa, usar um peso alto o suficiente para cansar na última sequência, que no caso seria a 9ª, e não tão grande a ponto de não te permitir chegar na 9ª, tá bom? Então, isso é musculação bem feita. Fazendo devagar, sem pegar impulso e prestando atenção se você está contraindo o músculo certo, tá bom? Vamos ver quem já chegou aqui a mais. A Maria Raia, a Price, a Fonseca, Lourdes, sejam bem-vindas. A gente está aqui falando sobre atividade física otimizada. Você não precisa ficar morando na academia para você ficar com um corpo saudável, tá bom? A Tassi, Isaura, Valéria, Adriana, Patrícia, Edna, sejam todas muito bem-vindas. Olha, compartilha, aviãozinho fica ali embaixo. Compartilha para o pessoal também poder aproveitar essa aula e saber como fazer uma atividade física sem se prejudicar e sem ficar morando dentro de uma academia achando que você está fazendo algo benéfico para você, mas você está, às vezes, só perdendo seu tempo, tá bom? Então, a gente já falou sobre atividade de alta intensidade, corrida, aeróbica, já falamos sobre musculação e agora a gente vai falar outras coisas, porque o corpo, como eu já falei antes, quem não estava aqui antes, depois vai ficar gravado, você pode voltar e ouvir o começo, tá? Então, a gente precisa de vários tipos de atividade, tá? Então, não é só corrida e musculação. A gente precisa alongamento. Então, alonga os músculos que você encurtou,
Sim, porque a musculação acaba encurtando a musculatura, a não ser que você faça exercício isométrico, que é aquele exercício que você faz sem se mexer. Então, por exemplo, se você apertar a sua mão aqui uma na outra com força, com força, com força, você não está saindo do lugar, mas você está fazendo uma atividade. A gente chama isso de exercício isométrico, tá? Porque você está fazendo força, está usando a musculatura, mas não está saindo do lugar. Então, existem vários exercícios isométricos que podem ser feitos também no lugar da musculação, tá? São muito bons também. Mas aí eu estava falando sobre o alongamento. Então, você fez um trabalho de coxa, de glúteos, e você tem que alongar coxa e glúteos, tá? Se você fez um trabalho de braço, você tem que alongar o braço. E uma coisa que você sempre tem que alongar, independente do que você fez, é a coluna, tá? Eu adoro fazer vela. Vela é aquele, quando você tá deitado no chão, joga as pernas lá pra cima e pode ficar ou no alto ou jogar o pé lá pra trás. Eu gosto de jogar lá pra trás mesmo, porque aí eu sinto bem alongar minha coluna, adoro fazer isso. Se você não consegue fazer isso, não tem importância. Você pode fazer outros exercícios mais simples, como por exemplo, tentar em pé, abaixar e tentar encostar a mão no joelho ou na canela, vai descendo, ou se você aguenta no chão, melhor, tá? Mas o importante é você se curvar e se você quiser, você pode também botar o braço aqui, sentindo o peso, para poder alongar essa parte da cervical. A coluna precisa ser alongada sempre, sempre. Se você puder fazer isso todo dia, é a melhor coisa que você faz para o seu futuro, tá? Porque é o que eu falei. A gente é bípede, vive em cima de duas pernas e tem uma coluna na vertical. Então, todas as vértebras estão uma em cima da outra, tá? Então, a gente precisa alongar para abrir espaço, disco intervertebral, ficar bem folgadinho, não ter problema de hérnia de disco, não ter problema de dor na coluna sem necessidade, tá bom? Então, alongamento de coluna sempre. E o resto, vamos embora, alongar braço, alongar cintura, virando para um lado, virando para um outro, alongar braço para um lado, braço para o outro, fazendo aquela abertura assim para poder alongar essa parte, tá? Então, esses exercícios eu não vou ensinar aqui porque se você entrar no Instagram, você vai encontrar um monte de gente ensinando um monte de coisas, tá? Mas o que eu quero ensinar para você, senão eu teria que ficar aqui horas e horas falando, né? Então, o que eu quero ensinar para você é a base. Porque o que eu tô te explicando, você usa em qualquer lugar que você for, tá? Então, você vai fazer a atividade aeróbica, que é a de alta intensidade, você vai fazer a musculação da maneira que eu expliquei, você vai fazer alongamentos e você precisa fazer também coordenação motora. Sim, coordenação motora. Eu faço a minha dança, que eu amo. E você? Você pode jogar um esporte, tipo jogar vôlei ou jogar basquete. Basquete aqui no Brasil pouca gente joga, né? Só atleta, né? Mas vôlei, todo lugar tem, né? Uma quadrazinha, vôlei de praia, e dentro do clube tem vôlei normal. Que outros esportes? Futebol, claro. Qualquer atividade que exija coordenação, que você tem que pensar como é que você vai fazer. Pode ser uma luta também, né? Pode ser um karatê, um taekwondo, tai chi chuan, tá? Tudo isso faz com que você trabalhe coordenação motora, tá? Isso é muito importante para conectar o cérebro com o seu corpo, tá bom? Então, é a quarta atividade que você vai fazer. Alta intensidade aeróbica, musculação, qual é a terceira que eu falei, gente? Alongamento e coordenação motora, tá? Então, essas são as quatro básicas, tá bom?
E tem outras coisas que a gente faz complementando, como eu te falei, o exercício isométrico, prancha, sabe fazer prancha, né, muscular, que a gente faz no chão, e aí pode fazer para um lado, fazer para o outro. São variações de atividades que você pode fazer para também fortalecer, te dar musculatura. Então, a variedade deles é grande, você não é obrigado a ficar sempre na musculação. Aliás, eu esqueci de falar uma coisa importante. Você não precisa fazer mais do que 2 vezes por semana a musculação. Se você fizer do jeito que eu falei, usando bastante peso, na medida certa, nem mais nem menos, na medida certa, em que você consiga fazer 8 sequências, tá? E na 9ª você não aguenta mais, mas não menos do que 8, tá? Então, você faz isso 2 vezes por semana, tá bom, tá? E isso é o básico. Quem quer fazer uma coisa mais completa, tem mais coisa. Tem fazer sauna, tem tomar banho gelado, tem outros complementos que fazem com que a gente ganhe energia, alta performance, tá? Para poder trabalhar o seu metabolismo de forma mais rápida. E quando você faz isso, o que acontece? Você ganha velocidade no seu emagrecimento. E uma coisa que você vai adorar é que você pode comer mais. Tudo bem, você vai comer mais para compensar e não emagrecer nada, não é isso. Mas um pouquinho mais você consegue comer se você fizer bem feito, tá? Porque se você fizer bem feito, o metabolismo ele fica trabalhando horas depois que você acaba o exercício bem feito, tá? Não é uma coisa assim, fiz, acabou, parou. Não. Você sente o teu corpo trabalhando às vezes, a musculatura, sentindo ela. Então, às vezes, você pode ficar queimando por 48 horas depois. Se você fizer uma coisa bem trabalhada, bem feita, seguindo as minhas recomendações, às vezes 48 horas você ainda tá naquele metabolismo. Então, procura fazer isso tudo que eu falei, que eu acho que você vai sentir a diferença. Agora, o mais importante é você encontrar uma atividade que você goste de fazer. Tem gente que não gosta de nada, né? Ai, sempre tem alguma coisa. Você sabe, às vezes a gente não vê uma coisa que está na nossa cara e que a gente gosta. Procura pensar, às vezes é uma natação, às vezes é um esporte, uma dança, uma luta. O que você gosta? Já parou para pensar? O que você gosta de fazer em termos de movimento? Quando você era pequeno, qual era o esporte, atividade física que você fazia, que a tua mãe te botava para fazer? Ou que você fazia escondido da sua mãe? Eu fazia balé escondido do meu pai. Ele achava que se eu fosse bailarina, ia ser uma pessoa de baixo nível, né? Ele é de outra época, né? Era, coitadinho. Mas aí eu tinha que fazer escondido. Mas aí depois ele ficou sabendo, claro que ele ficou sabendo, né? Mas no começo eu tinha que fazer escondido. E você? Você tem alguma paixão que você gostava de fazer? Às vezes caminhada, fazer trilha, tá bom. Fazer trilha, vamos fazer trilha todo domingo. Já é uma coisa legal. Pensa, o que você gosta de fazer? Por quê? Aquilo que você gosta de fazer, você vai fazer porque você gosta. Aquilo que você não gosta de fazer, você não vai fazer, porque vai aparecer 10 mil coisas mais importantes na sua vida. Entendeu? É isso que acontece. Olha só, eu faço dança, né, que eu falei. Mas eu não faço só dança, eu faço um pouco de tudo isso que eu falei pra vocês, tá? Agora, quando eu tava passando por uma dificuldade, que meu pai tava internado, eu não tava conseguindo fazer as outras atividades, eu tinha que dar atenção a ele. Mas a dança eu não deixei de ir.
Eu sempre dava um jeitinho de ir lá, botava meu irmão para cuidar do meu pai e minha mãe, mas a dança eu não deixei de ir. Entendeu? Por quê? Porque eu gosto. Você tem que descobrir o que você gosta. E aí, não importa o jeito que você faça, você vai fazer com prazer, e aí você vai movimentar seu corpo, vai fazer as atividades, e aí você vai encaixando as outras coisas na sua rotina. A última coisa que eu recomendo é um calendário de atividade. Porque não adianta nada você saber tudo isso que eu falei e você, não sei o que eu vou fazer hoje. Não, nada disso. Você pega um calendário semanal e já bota lá. Segunda eu vou fazer isso a tal hora. Terça eu vou fazer isso a tal hora. E onde você vai fazer? Eu vou fazer em casa, vou fazer na academia, vou fazer com personal. Não importa, vai fazer na praia, vai fazer no parque, no clube. Não interessa, mas você vai botar lá. Segunda, tal hora eu vou fazer isso. Terça, tal hora eu vou fazer isso. Quarta, tal hora eu vou fazer isso. De preferência, todos os dias você faz alguma coisa. Esse é o ideal. É o ideal. Se você não quiser fazer o ideal... mas 7 dias, não tem nenhum dia de descanso? Poxa, mas se é uma coisa que você gosta, para que descansar? Mas tudo bem, se você não gosta, não conseguiu achar nada, pelo menos 4 vezes por semana. Pelo menos 4. 4 é mais da metade. A semana tem 7 dias. Se você fizer 3, você está fazendo menos da metade da sua vida. Já pensou nisso? Menos da metade da sua vida. E como você já deve ter ficado sedentária, talvez, né? Então, é pior ainda a situação. Então, 4 é o mínimo. 7 é o ideal. Tá bom? É isso, gente. Eu espero que você tenha aproveitado. De novo, aviãozinho, compartilha, porque isso ajuda as outras pessoas a saberem também dessas coisas e me ajuda também a divulgar essas informações. Tá bom? Então, um beijo grande e até o próximo bate-papo Emagreça com a Tânia. Tá bom? Tchau!